Em Je vous salue Sarajevo, de 1993, produzido para a Bienal de Veneza, Jean-Luc Godard passeia pelas ruínas do século XX a partir de uma fotografia realizada na Guerra da Iugoslávia, um dos últimos conflitos ocorridos em solo europeu naquele século. Com o tom ensaístico que lhe é peculiar, o realizador francês usa uma arte que acompanha o século XX, o cinema, para explorar um advento do século XIX, a fotografia, fundamental para a modernidade na arte. Na imagem, o que se vê são militares submetendo civis, com um soldado prestes a desferir uma butinada numa mulher rendida. A imagem nos é apresentada aos pedaços, aos poucos, em fragmentos. En un sens, voyez-vous, la peur est tout de même la fille de Dieu, rachetée la nuit du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir, non, tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas, elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l'homme. Car il y a... A ampliação dos detalhes causa descontinuidade, e só ao fim temos acesso à integridade da fotografia. É pelo título do ensaio que descobrimos se tratar de um registro realizado durante o cerco de Sarajevo. Como poeta da montagem, Godard recorre a intertextualidades e uma rede de citações nem sempre explicitadas, recurso que abre para muitos caminhos interpretativos. O drama é acentuado pela trilha de Arvo Pärt, compositor estoniano a que Godard recorre com frequência. Do início do texto, com, de certa forma, Medo é a filha de Deus, de Georges Bernanos, até o fim, com um belíssimo, quando for hora de fechar o livro, eu não terei arrependimentos. Eu vi tantos viverem tão mal, e tantos morrerem tão bem, de Louis Aragon. O texto é uma miscelânea que Godard compõe ao seu modo, trabalhando imagem, som e texto, como poeta da montagem que é. Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. O eixo de sua reflexão é, mais que estético, ético. Estabelecendo uma dicotomia entre cultura e arte, o autor concebe uma definição de arte pelo seu negativo. Cultura é a regra, arte, a exceção. E é fundamental perceber que uma exceção apenas existe com a regra. Só pode haver exceção se houver regra para se excetuar. Nesse sentido, mais que opostos que se anulam, a relação entre cultura e arte é de interdependência. Só pode existir arte dentro de uma cultura, já que uma obra é intrínseca ao seu contexto. A relação é dialética. A arte está a um só tempo associada à cultura, ao existir dentro de um contexto, e fora, forçando as margens e expandindo a própria cultura. Tous disent la règle, cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas, cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski, cela se compose, Gershwin, Mozart, cela se peint, Cézanne, Vermeer, cela s'enregistre, Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre, Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture, d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit encore à nos pieds. A regra é o que é falado por todos, já que a exceção nem cabe na simples fala. O lugar da exceção é outro, outra linguagem, como nos exemplos de autores, compositores, pintores e cineastas, artistas, portanto. Mas Godard cita 3 cidades também junto aos exemplos: Srebrenica, Mostar, Sarajevo. As 3 cidades têm em comum terem sofrido massacres durante a Guerra da Iugoslávia. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. A regra quer a morte da exceção. Então a regra para a Europa cultural é organizar a morte da arte de viver, que ainda floresce. A crítica é direcionada ao projeto ocidental baseado na razão cartesiana, que culminou em guerras e guerras. Associada à matança, essa dinâmica é autocentrada e visa eliminar a diferença ao desconsiderar outras possibilidades de vida como válidas. Tudo dentro da razão. Já Godard não quer eliminar a diferença. Pelo contrário, a ele o que interessa é fazer florescer a arte de viver.
Um gesto que revela como a posição de Godard se expressa na ética de seu trabalho. Não foi ao fotógrafo que o diretor se dirigiu para pedir autorização pelo uso da imagem utilizada no filme, mas a mulher que aparece sendo chutada. A arte não deve ser conivente com a barbárie. This is the enemy, not him as a man, but the culture in there. This is the enemy. In movies, you have a possible, but you even smile to them. You know, I'm not even revolting, saying the way you have to shoot me is so disgusting that it's no wonder that some people after, like Le Pen, can say that the concentration camp is only a detail. It comes from that way of seeing, of looking at things. Cigarro, computador, camisetas, TV, turismo, guerra, são todas produções da cultura facilmente identificáveis, já que, por terem sido assimiladas há muito, são rapidamente reconhecidas por aqueles que habitam o mesmo contexto. O lugar da arte é o oposto. Ao contrário do que é logo identificado e reconhecido por já ter sido assimilado, a arte é aquilo que causa estranhamento, espanto, confusão. Assim, a arte atua por deslocamentos. E como quem desloca algo ou alguém, esse algo que a arte desloca é a cultura. Por deslocá-la, a arte torna a cultura viva, a movimenta, a expande, não permitindo que permaneça estática, rígida, fixa. Nesse sentido, a arte é responsável por vivificar e expandir a cultura, transformando e atualizando-a, mantendo-a viva. O que é imutável está morto, já que estar em vida é constante metamorfose. Nous sommes tous coupables de tout et de tous. Et moi, plus que les autres. Je ne sais plus qui l'a dit. Le repêchage des pierres s'est fait en 2 temps. En juin 97, puis en août 99. Chaque bloc a été identifié par une fiche sur laquelle chaque détail a été répertorié. Chaque détail a été répertorié. Sa position dans l'eau, sa position dans l'ouvrage, et un relevé de chacune de ses faces sur laquelle sont rattachés les crampons. C'est un peu comme si on retrouvait l'origine du langage. Vous savez qu'avant qu'il ne se forme, à Sumer, pour parler du passé, on employait le mot « après ». Et pour l'avenir, le mot « avant ». Non, je ne savais pas. Se uma produção é muito rapidamente identificada, então o mais provável é que não se trate de arte, mas de um produto cultural, entretenimento. A arte moderna e contemporânea não é posta apenas à contemplação, mas visa a perturbação. Essa arte não se adequa à visão. Ela opera como um desvio que desestabiliza para assim transformar a visão e proporcionar outros modos de ver. O entretenimento quer fazer passar o tempo. A arte quer fazer sentir o tempo. A cultura constrói crenças. A arte cabe derrubar as crenças. Mais que fazer diferente, a arte é o lugar de fazer a diferença. Godard cria um novo cinema e causa espanto. A partir da exceção, a arte também causa espanto ao possibilitar novidades para a cultura. Godard finaliza seu filme com uma imagem de Ghost Thrill, de Samuel Beckett, peça de 1973 produzida para a televisão. Como a imagem é irredutível, idêntica a si mesma, só nos resta observá-la enquanto ela nos observa. J'étais cet homme.